como ler este movimento popular que tem tomado as ruas do país. O professor do Departamento de Política da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é um dos nossos convidados e nós vamos falar com o professor Pedro, que está aqui conosco, sobre todas essas questões. Professor, boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Wagner, obrigado pelo convite também. Professor, como é que a gente pode explicar essa semana de pura efervescência nas ruas? É possível fazer uma leitura de tudo isso? É possível, embora seja difícil, né? Porque a gente está analisando um processo que ainda está acontecendo. Não temos os resultados definitivos desse processo, né? Há uma semana atrás, ninguém poderia imaginar a dimensão que tomariam esses protestos e, no entanto, foi crescendo cada vez mais. Mas é possível, sim, fazer um mapeamento, identificar os grupos, os movimentos que participam dessas manifestações. E qual é o mote? Porque, assim, a gente tem visto, eu acompanhava durante a última madrugada, as emissoras de TV estendendo a programação, o jornalismo 24 horas. A gente teve ontem uma edição completamente atípica do Jornal Nacional, com 4 horas de duração. E as emissoras de TV, de modo geral, batendo na tecla da análise política. E nas redes sociais, ritos que falam em risco à democracia. Há risco à democracia brasileira? Eu acredito que o risco de democracia não existe. Existem alguns grupos que são minoritários, de extrema direita, a gente viu ali na Avenida Paulista, por exemplo, a cena de uma tropa de assalto fascista tentando proibir a manifestação de pessoas ligadas a partidos políticos. Então, existe sempre um grupo pequeno, mas muito barulhento, né, que conquistou bastante visibilidade e que são claramente identificados com algumas ideias autoritárias, né? Mas risco à democracia, eu acredito que a gente pode afastar essa possibilidade. Nós estamos conversando no Jornal da Câmara, na primeira edição, ao vivo, 1h15, com o professor Pedro Arruda, que é do Departamento de Política da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pedro, se a democracia brasileira não corre risco, a gente precisaria levantar alguns aspectos históricos que eu acho que são importantes para o telespectador da TV Câmara, entre os quais, nas diretas já havia uma bandeira. Sim. No movimento pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, eleito pelo PRN, um partido nanico, também havia uma bandeira. Sim. Neste, o que a gente viu, e o repórter Fabrício Glória, durante toda a semana, mostrou isso em reportagens aqui no Jornal da Câmara. Neste, há vários motes, há vários apelos para esse movimento. Então, entre os apelos, mais verbas para a saúde, mais verbas para a educação, combate à corrupção. Qual é o mote central? Redução das tarifas. Qual é o apelo central deste movimento? Veja, o movimento parece ter saído do controle do movimento Passe Livre, né? Essas manifestações. Vamos tentar analisar um pouco o que mudou desde as primeiras manifestações até agora. O movimento Passe Livre fez o chamado a essas manifestações com uma pauta bastante precisa, muito bem definida. Era justamente o cancelamento do aumento das tarifas do transporte público, né? E é claro que o movimento Passe Livre, como diz o próprio nome, não se limita apenas a isso, né? Afinal de contas, eles reivindicam a tarifa zero, né? Que o transporte coletivo urbano seja público, né? Eles defendem a estatização do sistema de transporte, inclusive sob o controle dos trabalhadores, né? Então, seria uma reivindicação de mais longo prazo, a tarifa zero, né? E quem apoiava essa proposta e participou das primeiras manifestações eram os movimentos populares, de estudantes, pessoas ligadas a alguns partidos políticos. É sempre bom levar em consideração que o movimento Passe Livre é um movimento não partidário, né? No sentido de que não existe nenhuma pessoa, existem pessoas filiadas a partidos políticos que militam no movimento Passe Livre, mas que não falam em nome daqueles partidos. No entanto, o movimento Passe Livre não é um movimento antipartidário, pelo contrário, porque eles até acham interessante a presença de pessoas ligadas a partidos políticos para ampliar justamente essa base de apoio. Mas tem havido hostilidade com militantes de partidos que participam das manifestações. A gente mostrou imagens aí há pouco, inclusive de bandeiras sendo rasgadas na boca. Exato. Né? E aí eu queria que você comentasse também essa rejeição à ideia do partidarismo. Exato.
Veja bem, Wagner, o Movimento Passe Livre tem um manifesto, né? E nesse manifesto eles dizem que não são antipartidários, né? O que acontece é que, se nas primeiras manifestações contava com a presença de 5, 10 mil pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, esse movimento transbordou, né? Na medida que foi incorporando outros segmentos da sociedade, com 100 mil pessoas, enfim, o movimento se tornou mais heterogêneo e diversificado também, né? Então, outros setores, inclusive mais conservadores, identificados com outras causas, também aderiram a essa onda de manifestações. O que é curioso é que, se em algum momento dessas manifestações havia confronto, né, dos manifestantes com a polícia, ou da polícia com os manifestantes, agora são os próprios manifestantes que lutam entre si, né? Veja, alguns grupos que se reivindicam contra a presença de partidos políticos. É importante levar em consideração que essa ideia é antidemocrática, né? Se nós analisarmos a Constituição Federal, ali tem alguns direitos que são preservados, entre eles o direito de reunião, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de organização partidária, né? Então, quando a gente vê pessoas que participam dessas manifestações querendo proibir a presença de bandeiras de partidos políticos, é uma forma de censura. E a gente tem que levar em consideração também que nem mesmo a Polícia Militar e a sua tropa de choque tentaram proibir a presença de partidos políticos. Então, eles estão tomando uma atitude que é até mesmo mais autoritária do que a própria Polícia Militar, né? Mas essa questão da rejeição ao partido político, ao militante, né, em que pese todo esse contexto de que ela pode... Ela acaba por reforçar algo subliminar, algo tangencial nessas manifestações que são apelos nacionalistas, alguns, não sei se você concorda, e aí é uma pergunta isso, alguns de gosto duvidoso. Sim, eu concordo. Queria que você falasse sobre isso. Alguns desses grupos, inclusive skinheads, né, os carecas, enfim. Neonazistas. Carecas do Brasil, fascistas. Né, fascistas, exatamente. Então, eles são identificados com algumas causas, inclusive, reacionárias. Como, por exemplo, eles são homofóbicos, muitos racistas, defendem um nacionalismo xenófobo. Agora, claro que isso que a gente está falando aqui, o professor Pedro Arruda fazendo uma análise para você, telespectador da TV Câmara, claro que isso que a gente está falando aqui é uma análise absolutamente minoritária disso. Só que o movimento se adensou de uma tal forma que ele passou a trazer no bojo dele, no vácuo dele, todos esses microfragmentos que dão um sentido a essas manifestações. Sim. É curioso que, na medida em que aumenta a pauta dessas reivindicações, como você mesmo falou, Wagner, começam a colocar bandeiras como combate à corrupção, contra a PEC 37, enfim, né? Pela redução da maioridade penal. Pela redução da maioridade penal, que são causas completamente estranhas, justamente ao movimento democrático e popular, né? Isso daí também causa uma certa dificuldade de entender o movimento, inclusive até contribui para tumultuar, né, e acaba dificultando mais do que ajudando, né? Você mesmo citou, né, que, por exemplo, na campanha das diretas, em 84, na campanha pelo impedimento do presidente Fernando Collor, havia uma reivindicação muito precisa. Agora, quando se coloca uma bandeira com o combate à corrupção, é claro que todos nós somos contra a corrupção, queremos que ela seja combatida, enfim, né? Mas é uma proposta, assim, tão bonita, mas também muito vaga, superficial, genérica, né? Então, qual que é o critério de avaliação, por exemplo, da conquista dessa reivindicação? Como avaliar isso daí? Então, acaba se tornando também inócuo, né? Mas a corrupção dos vereadores, deputados, senadores, presidente, governador do estado, prefeito municipal e tal, né? Então, a gente sabe que muitas vezes isso pode ocultar interesses inconfessáveis, né? A gente viu, traçando alguns paralelos, né? Eu já falei que não existe um risco de golpe militar, democracia, longe disso, né? Mas apenas para traçar um paralelo também, em 64, alguns grupos também muito parecidos com essa ideologia defendiam, né? Eu vi, por exemplo, uma entrevista com um senhor de aproximadamente 70 anos, né, que apoiava justamente esses grupos de extrema-direita e que dizia que em 64 estava lá também na marcha
pela família com Deus, pela liberdade, em 19 de março Sobre esse de assunto 64. Você deve conhecer, Pedro, o documentário O Dia que Durou 21 Anos Sim, é sim. uma obra-prima que explica com muita propriedade, faz uma leitura social muito densa, Exato. né, histórica, de um golpe militar que chega a contradizer algumas coisas que a gente leu nos livros de história na nossa infância. Tem outros documentários muito bons. Tem dois do Silvio Tendler, né, usando JK e também Django, que tratam desse episódio. Eu vejo com preocupação também quando as pessoas começam a levar bandeiras nacionais, cantar o hino e tal, porque quem também defendeu essa Historicamente, ideia de que, a bandeira do nacionalismo... O Fernando Collor de Mello saiu em rede nacional de televisão para pedir que as pessoas saíssem com a bandeira do Brasil, né? Pedro, para a gente finalizar, a presidente Dilma Rousseff esteve, como a gente já falou aqui no Jornal da Câmara, reunida na manhã de hoje, uma reunião de emergência, uma reunião extraordinária com alguns de seus ministros, entre os quais com o ministro da Justiça, que já foi vereador, que foi presidente desta casa, professor da PUC, inclusive, onde você também trabalha, o José Eduardo Cardoso. À saída dessa reunião, nada foi dito, pelo menos até agora, à saída dessa reunião. A pergunta que muita gente faz é, todo este cenário cria qual ambiente político para a eleição de 2014? Para a gente finalizar. Tá. É prematuro dizer, né? Se a gente... O quadro permanecesse estável, a gente vê que algumas pesquisas de opinião pública, como a última realizada pelo Instituto Datafolha, indicam que se a eleição fosse hoje, a presidente Dilma seria reeleita em primeiro turno, inclusive, né? A direita os partidos de oposição, no caso, estão muito divididos, tem a candidatura Marina Silva, Eduardo Campos, Aécio Neves, enfim, né? Então é muito prematuro dizer, né? O Eduardo Campos, especificamente, é preciso... A grande dúvida que existe no cenário de 2014 é para qual lado ele tende a pender. Até porque o partido dele, o PSB, o Eduardo Campos é governador de Pernambuco, mas o partido dele é da base aliada do governo federal. Isso. E vai ser muito difícil, inclusive, para ele marcar uma posição, né, tanto um discurso oposicionista quanto um discurso de situação. Afinal, essa é a grande incógnita mesmo. Mas, para finalizar, você acha que é muito prematura uma avaliação sobre como tudo isso, todo esse eco das ruas pode ditar tendências para 2014? Sem dúvida. É muito difícil porque a gente não consegue nem, no calor desses acontecimentos, não foi realizada nenhuma, por exemplo, pesquisa de opinião pública para avaliar a aprovação ou desempenho do prefeito Fernando Haddad, do governador Geraldo Alckmin, porque também existe uma disputa muito clara, né, entre esses dois grandes partidos no Brasil, o PT e o PSDB, e cada um vai tentar jogar no colo do outro a culpa, a responsabilidade por tudo que está acontecendo. Legal, nós conversamos com o Pedro Arruda. Pedro, muito obrigado pela atenção. Queria convidá-lo a participar mais vezes aqui do Jornal da Câmara, contribuir conosco mais vezes. O Pedro é do Departamento de Ciências Políticas da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.